Meus irmãos, a paz do Senhor aos meus amigos que estão conosco nesta noite no nosso culto de oração, pela graça de Deus. Eu louvo a Ele pela misericórdia dEle tão grande para comigo, de haver salvo a minha vida, escrito meu nome no livro da vida e me tornado seu servo, para viver, para louvá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo no tempo que Ele me queira aqui na terra. Estou feliz também e agradecido ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que faz possível eu vir aqui para cooperar com ele neste culto, ao lado dos meus amigos, pastor Samuel e pastor Joel Calado, mais os nossos músicos e os nossos irmãos que cantam, para juntos exaltarmos o nome do Senhor e de uma forma especial buscar a presença do Senhor, entrar no altar na presença de Deus. Quero enviar a saudação do nosso pastor, à minha família, minha esposa, a irmã Josi, também aos meus filhos, às minhas noras e ao meu neto por enquanto, não é? Porque Deus já nos dará o próximo, já me dará o próximo neto em dias. Estou feliz por isso e agradecido a Ele. Também enviar saudação a todos os nossos irmãos aí do setor 10. Setor 10, servos e servas de Deus, que estão certamente cultuando conosco, nossos irmãos do PROAT, também as crianças, os jovens, os adolescentes que às vezes não vão à igreja por uma ou por outra necessidade, mas estão conosco cultuando. Envio a saudação também à doutora Milena Cavalcante, esta senhora que tem dedicado sua vida para o benefício da saúde das pessoas. Eu envio a saudação para ela e para toda a família dela e dizer-lhe de que estamos sempre intercedendo a Deus pelos profissionais da saúde. Muito bem, meus irmãos, agora chegou o momento de meditarmos na palavra de Deus e eu quero convidá-lo para abrir sua Bíblia, se é possível, aí em sua casa ou aonde você estiver, ou um exemplar da Bíblia Sagrada, ou no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. Abra no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Vamos ler os versículos 3 a 5, depois o versículo 10, 11, 15, 16 e 20. Quero repetir. Daniel capítulo 6, versículos 3 a 5, depois os versículos 10, 11, 15, 16 e 20. Esse texto vamos ler para uma rápida reflexão. Daniel capítulo 6, versículos 3 a 5, nos diz a palavra de Deus. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém.
E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 15 e 16 diz: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançou na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Por último, o versículo 20. E, chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste. E, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Meus irmãos, aqui está um texto que nos ensina a vida deste homem, e um detalhe da vida deste homem era uma palavra, quero enfatizá-la: integridade. Nos dias que vivemos, há uma crise acentuada de integridade nas pessoas. Integridade é retidão, imparcialidade, inocência, pureza, castidade, rigidez ou saúde de caráter, saúde moral. Define a palavra integridade. E como a Bíblia é repleta de homens que deixaram exemplo para nós, dentre eles, Daniel é um deles, que demonstrou profunda integridade. Ele era um funcionário público excelente e fiel. A sua fidelidade despertou nos demais funcionários uma inveja e um ódio profundo. E ele continuava como íntegro, tanto na vida secular, profissional, quanto ao seu Deus. E como é bom, como é precioso a integridade. E no texto que li, diz que, a princípio, Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. Um espírito excelente, era inclinado, ele tinha o seu caráter inclinado para as boas coisas, para evitar os maus feitos, para lutar pelo correto. Esse era o espírito excelente que Daniel tinha. E era tão excelente que o rei da época, o rei Nabucodonosor, ou o rei Dário, resolveu constituí-lo como um príncipe principal para que pudesse ser o homem de confiança dele nas tarefas do reinado deste rei. Este rei, quando ele assume o governo, ele quis ordenar o governo e as coisas, e ele colocou príncipes, prefeitos, governadores, onde ele governava, e quis trazer Daniel, porque observou em Daniel integridade. E, ao observar, quis colocá-lo como um primeiro príncipe. Dentre os líderes que governava ajudando o rei,
ele coloca 3 príncipes, mas a Daniel desejou colocá-lo como o primeiro príncipe. Oh, como é bom ter uma vida íntegra. E é interessante, eu devo dizer, que o Evangelho de Jesus Cristo leva o homem a uma vida íntegra. O apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 5, e o versículos 22 e 23, que o Espírito Santo implanta no espírito do homem 9 virtudes que moldeia o caráter do homem. E dentre essas 9 virtudes, o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, o gozo, a paz. O Evangelho de Jesus Cristo traz isso ao espírito do homem, através do Espírito Santo. E aí o homem passa a ser alguém com um espírito excelente, ou alguém que luta vivendo na integridade da vida. E quando os companheiros de Daniel, os demais funcionários, observaram que Daniel era íntegro e que o rei desejava colocá-lo como o primeiro príncipe, aí reinou o ódio, a ira e a inveja. E o versículo é claro que diz que os príncipes, os presidentes, procuravam ocasião para encontrar falha em Daniel e acusá-lo. Mas a Bíblia é tão preciosa que diz que em Daniel não se achava vício nem culpa alguma. Ou seja, em Daniel não se achava um homem falho, sem compromisso, um homem que renegava a sua responsabilidade, ou um homem que precisava sempre estar sendo vigiado para poder cumprir com a sua tarefa. Mas Daniel era diferente, ele não tinha esses vícios e nele reinava a disciplina consciente. A disciplina consciente é aquilo que se faz sem que precise de ninguém estar vigiando, nem dizendo que alguém tenha que fazer. E eles buscaram encontrar uma falha em Daniel, mas não encontraram. Aí eles dizem assim, veja o versículo 5, capítulo 6 e o versículo 5, dizem assim: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Se eles não achavam defeito em Daniel na vida profissional, na vida ética, na vida como cidadão, como judeu íntegro, eles procuraram no modo de adoração de Daniel. Antes de Daniel ser fiel à sua vida humana, aos seus compromissos, Daniel antes decide ser fiel a Deus. No capítulo 1 e o versículo 8, veja que coisa interessante. Diz assim, Daniel 1:8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui é uma decisão. Daniel decidiu servir a Deus com integridade, servir a Deus com fidelidade. Olha, meu irmão, meu querido irmão, para se servir a Deus é preciso uma decisão. E decidir em servir a Deus com firmeza, com seriedade. Logo quando Daniel chega, porque aqui no capítulo 1, os estudiosos dizem que Daniel era um jovem de aproximadamente 17 a 30 anos nessa faixa de idade. No capítulo 6, é possível que ele já tivesse 88 anos. Veja que no início da sua vida, e detalhe, em Babilônia como escravo. Não estava na sua terra, mas resolveu servir a Deus.
Aí está a diferença de dizer que serve a Deus, que tem uma vida dedicada a Deus, e na prática ser assim. É uma decisão interior que Daniel revela. Quando chega no capítulo 6, eles procuram e não encontram. Aí que fazem? O inimigo da nossa alma, o inimigo dos homens, ele é quem motiva, encoraja as pessoas que ele encontra lugar no pensamento, no coração, a encher o coração de inveja, de ódio, ira. E eles disseram, programaram uma coisa diabólica, uma coisa satânica, porque juntaram-se todos, foram ao rei e abanaram o ego do rei, porque disseram assim, ó rei, é bom que durante 30 dias ninguém faça nenhuma oração a nenhum Deus e a nenhum homem senão a ti. E isso inflou, isso encheu o ego do rei, e fizeram o edito, e aquele edito, para Daniel cumprir, ele teria que deixar de fazer a sua prática devocional ao seu Deus. Só que quando levam, ao rei, o rei assina e está decretado. E na lei dos medos e persa, uma lei não se podia revogar e nem mudar. Então, quando Daniel se inteira, a sua fidelidade reina. Porque a Bíblia diz que ele abria a porta do seu quarto, ou da sua habitação, que dava para Jerusalém, e 3 vezes por dia orava ao Senhor. E os seus inimigos e adversários autuaram ele em flagrante, orando ao seu Deus. Aí levaram o resultado ao rei, e quando o rei se inteirou de que Daniel estava desobedecendo o decreto, o rei entrou numa confusão, porque o rei gostava de Daniel. O rei sabia que Daniel era fiel. O rei sabia que Daniel era íntegro. Eu disse há pouco que o rei resolveu colocá-lo como primeiro príncipe, porque entendeu que ele era fiel, ele tinha um espírito excelente. Veja que conflito dentro do coração do rei. E quem desobedecesse, devia aí ser lançado a uma pena de morte. Tinha que ir à cova dos leões, era pena de morte. E mandou chamar Daniel. E é interessante que o rei diz uma palavra a Daniel, depois que Daniel é levado à cova dos leões, o rei diz a Daniel assim, versículo 16, Daniel 6:16, diz assim, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel, veja, foi o rei que deu a ordem, foi o rei que determinou, mas antes de Daniel ir à cova dos leões, o rei diz assim, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Pelo que está escrito aqui, entendemos que o rei, ele não dá uma palavra de dúvida, de incerteza, mas ele diz assim, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele afirmou. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, que quem resolve ser íntegro a Deus, quem resolve ser fiel a Deus, quem dedica a sua vida a Deus com verdade, não é decepcionado. Levante-se os inimigos que levante-se. Venha de onde venha. Mas Deus defende. Deus luta pelos seus servos. Ah, que Deus tão maravilhoso. E como seria ruim se Deus
que nos encoraja, que o seu modo vivendi, traçado para aqueles que aceitam a Ele, é uma vida de integridade. E se aqueles que servem a Ele decidissem viver essa vida e Deus abandonasse, como seria? Mas Deus não abandona. Deus não abandona. Como tem sido a sua vida diante de Deus? Nós estamos vivendo em dias onde a crise da integridade está muito grande. O Evangelho tem sido, lamentavelmente, vulgarizado, interpretado ao bel prazer de alguém. E sabe o que é mais difícil? É que uma multidão tem ido nessa onda. Mas o que Daniel deixa aqui para nós, de ensino, é que para se servir a Deus, é preciso decidir e ter uma vida íntegra. É assim que Deus se agrada. É assim que Deus quer. É assim que Deus deseja que aqueles que decidem servir a Ele viva. É tão forte isso que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E servir não apenas teoricamente, mas na prática. Seja o que seja, a fidelidade, a integridade, a rigidez de caráter, a saúde moral, a luta pela justiça. E a justiça aqui é a prática do bem. Deve reinar na vida dos servos de Deus. Pois são esses que serão arrebatados desta terra um dia. São esses que sempre terão vitórias nessa terra. Porque é assim que Deus deseja. E eu não preciso dizer, porque talvez você conheça a história de Daniel. Daniel é lançado na cova dos leões e aí o Senhor o livra. Só para concluir, o rei ficou apavorado e de manhãzinha, um dia depois que Daniel passou a noite na cova dos leões, o rei vai lá e grita de cima: Daniel, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ha podido livrar-te? Aí Daniel grita lá da cova: ó rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque não viu em mim nenhuma falha, nem pecado contra ele e nem contra ti. Deus livrou a Daniel. Que lição profunda no meio de tanta crise de integridade. Encontrar alguém íntegro neste mundo é uma dificuldade. Mas eu quero te dizer que a Bíblia nos ensina o caminho da fidelidade e da integridade. Toca a nós lutarmos para viver a nossa vida íntegra, nossa vida fiel, e certamente, como livrou a Daniel, nos livrará. Agora eu quero convidá-lo para nós orarmos o segundo período de oração. Quero convidá-lo. Que oportunidade boa para você dizer: Senhor, dá-me uma vida de integridade. Ajuda-me a ser fiel. Nós vamos orar agora. Vamos orar pela igreja do Senhor. Vamos orar pela obra missionária. Orar pelas famílias e pela nossa nação. E eu quero incluir você nesta oração. Você que está internado no hospital, cuidando da sua saúde. Você que está em casa, mas não está bem. Você crê que Jesus pode curar a sua vida? Se você crê, Deus pode fazer milagres. Porque esta noite é uma noite de milagres. Vamos. Pode se ajoelhar aí? Pode? Pronto, se ajoelhe aí na sua casa.
se pode colocar cômodo, vamos à presença de Deus. Pai bendito e eterno, depois de meditar um pouco na Tua palavra, nos exemplos deixados em um legado do Teu servo Daniel, nós aqui estamos entrando em Tua presença pela segunda vez. Já tivemos o primeiro período, agora no nosso segundo período, queremos Te pedir, Senhor, neste momento, pela Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Nos dias que vivemos, precisamos muito da Tua ajuda, do Teu livramento, da Tua proteção. Ó Senhor, ser o nosso abrigo, o nosso esconderijo, Senhor. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão chegando como novos convertidos, porque ouviram a palavra e te aceitaram e iniciaram fazendo parte da família de Deus. Abençoa, ó Deus, e aqueles que estão longe, aqueles que entendem a Tua palavra, mas ainda não se decidiram. Existem tantos que conhecem a Tua palavra, Senhor, mas ainda não se decidiram. Toca, Espírito Santo, move pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu amor, o espírito destas vidas. E aqueles que caminham da força, da graça, renova, Senhor, com a Tua graça. É a Tua igreja, ó Deus. A Tua palavra promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E é nessa promessa que estamos firmados. Pai, abençoa também o pastor da Tua igreja, o Teu servo. Ó Deus, nós não nos cansamos de pedir pelo Teu servo. Tu tens abençoado grandemente, tem dado grandes vitórias. E nós continuamos clamando porque a Tua palavra manda que velemos, que oremos pelos Teus ungidos. E eu quero apresentar, Senhor, a família do Teu servo, pastor dessa igreja. Quero apresentar também, Senhor, os obreiros do santo ministério, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, os auxiliares da lista local, da lista oficial, onde eles estiverem. Abençoa, Senhor, encoraja estes homens, guarda este exército de homens, protege, cobre com o Teu sangue. Ó Deus, elimina completamente toda seta que venha de forma estranha contra este exército de homens e cobre com a Tua proteção. Te peço pelas famílias, ó Pai. Ah, Senhor, quantas famílias estão em crise. Tem aqueles que dizem, como diz a Tua palavra, o que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem muitos que não podem dizer assim, Senhor. Ó Deus, traz de volta aqueles que abandonaram a caminhada, que desistiram, Senhor. Ó Senhor, abençoa aqueles que estão vivendo em conflito, dá sabedoria aos esposos, às esposas, aos filhos, aos genros, às noras, aos sogros, às sogras, a família, Senhor. A família é uma instituição que veio de Ti. Apesar do inimigo da nossa alma lutar tanto contra essa instituição, mas ela está protegida, Senhor. E eu venho interceder que pela intercessão Tu derramas a proteção, Senhor. Pai, Te peço também pela nossa nação, o Brasil, Senhor. A Tua palavra diz que devemos orar pelos que estão em eminência. Abençoa, Senhor, o dirigente maior da nossa nação, os seus coadjuvantes, dá sabedoria, Senhor. Não deixa o mal destruir a nossa nação. Tu sabes a organização do mal, que muitas vezes se organizam ocultamente, Senhor. Mas nada está oculto aos Teus olhos, porque Tu vês todas as coisas. E eu Te peço debaixo do Teu sangue,
Eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, dissipa qualquer organização contra a nossa nação. Anula a influência do mal. Pois a sociedade precisa, Senhor, de Ti. Precisa da Tua ajuda. Ó Deus, abençoa para que a Tua igreja continue tendo liberdade para pregar a Tua palavra, para levar as boas notícias do Evangelho, Senhor. Pai, eu te peço também, Senhor, pelos enfermos, Pastor Manuel Domingos, o tio Amanso lá em São Paulo, também o irmão Nelson Florencio, Senhor, a irmã Vandira, lá em Jaboatão, Senhor. Ó Deus, o irmão Adalberto, teu filho, Senhor. Aos meus irmãos do Proate, lá em Jaboatão, que estão enfermos, ajuda da saúde. Ao teu servo, irmão Leandro, presbítero da igreja, da saúde. Ao presbítero Severino, lá em Dos Carneiros, Senhor. E são tantos, meu Senhor, teus servos e tuas servas que estão enfermos. Da saúde, a tua palavra diz que tu és o médico, tu és o Senhor que sara, Senhor. Não há enfermidade que tu não possas curar. A esse que está aí agora, Senhor, na sua casa, sofrendo uma dor. A este que está no hospital, Senhor, onde o médico deu apenas dias, horas de vida, visita pelo poder do teu nome, querido Jesus. Ó Deus, a esse que está aí sentado, Senhor, está sofrendo dores. Eu te peço agora, na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido agora esta dor no ouvido, na cabeça, no estômago, nos ossos, no coração, nos órgãos vitais do corpo. Elimina agora, manifesta agora pelo teu poder. Nós não somos dignos dos teus favores, mas eu creio na operação da tua bondade, do teu poder, da tua compaixão, da tua misericórdia, Senhor. É claro, Jesus, que nós não somos merecedores dos teus favores, não merecemos o teu amor, não merecemos, mas nos humilhamos aos teus pés, carentes da tua ajuda. Ó Pai, quero te pedir, entregar a ti tudo isto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.